Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0, que vai ter a advogada Renata Reis e o também advogado Ronaldo Serápicos. A Renata Reis é a procuradora-geral do município de Santos. Os dois vão analisar as notícias com você. Eu vou começar conversando com o Ronaldo sobre a data. Hoje é 2 de fevereiro de 2022, ou seja, é 0202-2022. Só tem 0 e só tem 2. Sabe o que isso significa, Ronaldo? Absolutamente nada. O Ronaldo ainda está sem som, mas deu para fazer leitura labial, Renata? Ele falou que significa absolutamente nada, que era como o Tadeu Schmidt, quando era apresentador dos Fantásticos, tratava essas coisas, né? Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Eu tenho visto, primeiramente, né, boa tarde para todos, obrigado pelo convite, Paulo, por estar aqui novamente. Eu tenho visto bastante coisa na internet, na televisão a respeito dessa data, mas para mim significa absolutamente nada também. Eu não sei o que significa isso, eu não tenho muito entendimento a respeito do assunto, eu não sei o que significa. Você pode me explicar? Tem algum significado? Para mim não significa nada também, 0202-2022, só tem 0 e só tem 2. Agora, essa data, Ronaldo, tem um significado importante, porque ela é a data em que o Porto de Santos é considerado que começa a funcionar legalmente, organizadamente, né? O Porto Organizado de Santos, em 1892. O Porto já era porto desde o século XVI, na primeira metade do século XVI, mas era um trapiche, né? Uma plataforma, as cargas chegavam ali no lombo de mula, eram embarcadas com força humana. Então, o Porto de Santos, porque é abrigado, né? Os navios paravam com facilidade aqui. Mas a partir de 1892, ele passou a ser porto organizado e ele tem uma característica importante e muito interessante. Dom Pedro II, que era um estadista, quando ele concedeu o Porto de Santos no século XIX, ele remunerava os administradores da família Guinle pelos investimentos que eram feitos. Isso explica a potência, a dimensão que o Porto de Santos adquiriu, enorme, não é, Ronaldo? Boa tarde agora. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, doutora Renata, os ouvintes do Opinião 2.0. O formato inicial do Porto, Paulo, organizado, né, para valer, realmente é uma das maiores contribuições que nós tivemos aqui do imperador Dom Pedro II, que tinha essa visão empresarial avançada. Ele investiu na infraestrutura, investiu em rodovias, ferrovias principalmente, e no porto. Essa data é considerada o marco inicial, porque foi a construção do primeiro trecho de cais de verdade, né? Nós saímos dos trapiches para ter uma primeira etapa de cais. Não dá para dizer que naquela época já era o porto organizado, mas já era o primeiro passo para a gente se transformar aí realmente num grande operador internacional de cargas, como o Porto de Santos acabou se transformando. Nós devemos ter várias comemorações no dia de hoje. Inclusive, você me mandou aqui um comunicado, parece que vamos ter um apitaço aí no final do dia, né? E que é bacana, é importante que a população de Santos e da região da Baixada Santista tenham essa visão histórica de como começou o nosso porto e qual a sua importância para o nosso futuro. Quem me mandou essa comunicação do apitaço foi um engenheiro, amigo meu, Antônio Carlos Moraes de Oliveira. Hoje à tarde tem um apitaço. Agora, Renata, para você, mas também para os Serápicos, tem uma questão interessante. Existe uma relação entre o porto e a cidade. Eu lembro que aqui nesse programa mesmo, a gente já comentou sobre coisas importantes que aconteciam no porto e que não são comunicadas para a prefeitura, né? Alguma das últimas vezes que eu estive aqui, a gente conversou sobre isso, e isso é até interessante você me perguntar, porque isso mudou, viu? Essa relação se estreitou, inclusive, sobre a desestatização. A última vez que eu acho que eu estive aqui, você me perguntou... Que era a questão que a prefeitura ainda não tinha sido comunicada, A gente não tinha sido comunicado, e isso se estreitou de uns tempos para cá. A gente tem sido consultado a respeito. Tem havido audiência pública a respeito do assunto. Há um grupo hoje técnico, que é a Secretaria de Portos da Prefeitura. Eu, inclusive, participei de uma reunião recentemente com o secretário Júlio Eduardo. Ele formou um grupo
para responder algumas questões de alguns ofícios que foram emitidos pela SPA para a Prefeitura sobre alguns pontos interessantes que a gente precisa tratar a respeito dessa desestatização. Porque nós temos a questão da tributação, porque a partir do momento que a autoridade portuária ela passar para iniciativa privada, né, houver esse leilão, nós vamos ter áreas que deixarão de ter imunidade tributária. Então a gente vai ter que voltar a discutir aquela questão da tributação que nós ganhamos lá em 2017 em relação ao IPTU, a gente vai ter que discutir. A gente tem a questão do uso e da ocupação de solo, essa discussão antiga que existe entre a Advocacia Geral da União e o município sobre competência para legislar sobre uso e ocupação de solo, o que é competência da União, onde a gente pode ir, até onde, o que o município pode legislar ou não, a questão dos granéis, lembra toda aquela discussão, estudo de impacto de vizinhança, porque a autoridade portuária entende que em algumas coisas o município não pode se intrometer e vice-versa. Então nós aqui no município, nós temos um entendimento muito firme de que são competências que coexistem. Então, existe a competência da União para tratar sobre atividade portuária, que é uma competência que existe em paralelo à competência municipal, que é a competência sobre o interesse local, sobre a competência que é definida na Constituição Federal para definir uso e ocupação de solo. Então, são competências diferentes que coexistem, uma não se sobrepõe à outra. Então, são várias discussões que a gente vai ter que tomar daqui para frente, e isso precisa ser trabalhado junto. Então, isso avançou do ano passado para cá, isso está sendo discutido com a nossa Secretaria de Portos, com o prefeito, e eu acredito que vai ser positivo. É uma decisão de governo, já está tomada, né? Não é algo que está sendo discutido se vai ser desestatizado ou não. Isso já é uma decisão política, já é uma decisão de governo, vai ser desestatizado. Agora, o modelo, a forma e os desdobramentos disso é que a gente tem que discutir daqui para frente. Eu entendo que existe uma intenção do governo atual de desestatizar. Não sei se dá tempo de fazer isso esse ano e não sei se o governo atual se reelege. Então, a gente não pode ter absoluta certeza que vá desestatizar a autoridade portuária, que um dos comentaristas daqui do Opinião critica violentamente. Você deixar de ter autoridade portuária é você deixar de administrar, de gerenciar o porto, porque a operação já é privatizada. Agora, tem questões que você pontuou, Renata, ou Serápicos, tem questões que a Renata pontuou muito importantes. A gente não pode esquecer o porto de Beirute, por exemplo, no Líbano. Houve uma explosão que praticamente destruiu uma parte grande da cidade na manipulação de uma carga, nitrato de amônio, que é desembarcada e manipulada aqui no Porto de Santos. Eu lembro particularmente de 2017, quando a prefeitura ela teve que, em 2016, gerenciar o acesso ao porto depois do incêndio da Ultracargo. E em 2017, você lembra, Serápicos, que os terminais não tinham agendamento dos caminhões na safra e até a Anchieta inteira, havia Anchieta inteira até o Alto da Serra congestionada de caminhão, a Prefeitura de Santos, com o porto, chegaram a um denominador comum e essa questão foi equacionada nas outras safras e isso não aconteceu. Olha, Paulo, a tendência natural, irreversível, é você cada vez mais privatizar a atividade portuária de transporte, a atividade comercial, mercantil em geral. O modelo de estatização da produção, ele se provou totalmente ineficaz, a gente tem vários exemplos aí, inclusive setores que foram privatizados, essenciais, importantes, telefonia, energia elétrica, etc., que mostraram uma eficiência maior. Mas isso não significa entregar a regulamentação, entregar o controle totalmente para a iniciativa privada. Você vai encontrar no mundo inteiro vários portos onde a iniciativa privada comanda toda a atividade empresarial
em que existe uma autoridade pública muito forte que estabelece as regras. Você pega aí portos da Europa, né, na Holanda, Roterdã, que o município é que é a autoridade portuária, embora todas as atividades sejam privadas. Então você tem lá uma autoridade regulamentadora daquela atividade. Porque aqui, o nosso caso talvez seja até pior do que esses portos na Europa, porque não é que o Porto de Santos fica próximo à cidade, o Porto de Santos está dentro da cidade de Santos. Os caminhões passam por aqui, a infraestrutura da cidade sofre com esses transtornos, você lembrou aí bem dos congestionamentos que nós tivemos de caminhões, por falta de logística, porque a iniciativa privada naquele momento não era interessante economicamente fazer isso, era um custo, eles não queriam fazer, era mais fácil deixar caminhão estacionado nas vias públicas. Então esse tipo de coisa precisa da intervenção do Estado. É para isso que existe o Estado, não é para produzir, é para regulamentar. Então eu só espero que no final das contas o município, que tudo indica não vai ter um grande poder de influência, lamentavelmente, mas que pelo menos tenha uma participação, que a doutora Renata lembrou bem, uma participação no resultado que o Porto vai dar, para que a gente possa manter a infraestrutura da cidade a serviço do Porto de Santos e vice-versa. Não dá para você separar Porto de cidade, a gente sabe disso há muitos anos, mas infelizmente cada vez mais a gente vê que o governo federal quer tirar o município do poder de decisão sobre o Porto. Muito importante para a região toda, como setor de atividade produtiva, né, como setor de emprego, né, de geração de renda para a nossa região. É muito, muito, muito importante. Agora, Renata, tem uma brincadeira, tem um achado da publicidade antigo, que é aquele, se o Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou se é mais fresquinho porque vende mais. É um achado publicitário isso. O Porto de Santos tem uma cidade ou a cidade tem um porto? Na verdade, 3 cidades, né? Santos, Guarujá e Cubatão. Eu acho que a cidade tem o porto, né? O porto precisa da cidade e a gente precisa participar, a gente precisa ser ouvido, inclusive a gente tem uma participação societária na autoridade portuária e isso precisa ser considerado, isso não pode ser ignorado, é outro assunto que está sendo tratado também, o município é acionista na autoridade portuária. Então, é outra questão que está sendo tratada também. Nessa desestatização. Nessa desestatização. Nós não conhecemos sequer o modelo da desestatização ainda. A gente só sabe que existe uma decisão de governo que vai ocorrer a desestatização. Agora, o modelo dela, a gente não conhece ainda. É que o modelo, dizer que vai adotar o modelo do Espírito Santo é bobagem, porque não tem nada a ver o Porto de Santos com essa dimensão com o Porto do Espírito Santo. Agora, Ronaldo, é o porto que tem a cidade ou é a cidade que tem o porto, hein? Não, eu concordo 100% com a doutora Renata. O porto é da cidade. E a gente precisa estabelecer isso com uma certa clareza. Porque cada vez que falam numa mudança, lembra? Regionalização, depois falaram em ter uma autoridade portuária mista. Cada vez que falam sobre isso, sempre deixam em dúvida a participação do município. A gente tem aí, acabamos de falar dos modelos internacionais, onde o município tem uma contribuição decisiva na forma como o porto é administrado. Infelizmente, aqui sempre teve essa disputa. O governo federal nunca quis abrir mão, sei lá também se tem aí interesses, existiam interesses políticos, né? Sempre foi moeda de troca, a gente sabe disso. Volta e meia entra e sai governo e o porto acaba ficando para alguém aí de uma facção política que ajuda a votar no Congresso Nacional e tal. Então, não dá mais para o Porto de Santos. É uma mola propulsora do desenvolvimento do país ficar dependendo de joguete político. Está na hora de definir com clareza. O município tem essa participação, a região metropolitana como um todo tem aquela participação, nós temos outros municípios que você lembrou bem aí, e a União, claro, não pode abrir mão, até porque está na Constituição brasileira, que a atividade portuária é uma atividade essencial controlada pelo Estado. Teria que mudar a Constituição para a gente privatizar as decisões do porto. Então, lembrando, como disse o Ronaldo, hoje às 8 da noite tem uma salva de apitos de navios diferentes, então você fica ligado, você principalmente que mora no bairro de Aparecida, Estuário, Ponta da Praia, mora em Santa Rosa, em Guarujá, Navegantes,
que vai ser mais audível, mais perceptível para você, mas de outros pontos da cidade também, vai ter uma salva de apitos de navios para comemorar os 130 anos do Porto Organizado de Santos. Para encerrar esse assunto, uma historinha. Eu escrevi há muito tempo no Porto Gente, que é um site o mais importante, né, de atividade portuária, e daqui da Baixada Santista, um dos mais importantes do Brasil, e eu usava a expressão Porto de Cubatão, Santos e Guarujá, ou Porto de Guarujá, Cubatão e Santos, das 6 maneiras que dá para compor as 3 cidades. Até que porque o Porto é das 3 cidades, né? Mais de Santos, mas também de Guarujá e também de Cubatão. E aí um dia um portuário veterano, aposentado, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: você tem razão, Paulo, o Porto é das 3 cidades, mas não trata o Porto assim, porque Porto de Santos é uma marca internacional. E eu dei razão para ele e passei a chamar o Porto só de Porto de Santos. A gente volta depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, que nesta quarta-feira tem análises, comentários da Renata Reis, advogada, procuradora-geral da Prefeitura de Santos, do município de Santos, né? E o Ronaldo Serápicos, também advogado. Renata, uma das notícias mais insólitas, bizarras, né? Como diz a molecada hoje, que eu já vi é essa, que em Brasília, a presidente do PTB, presidente nacional do PTB, Graciela Nienove, ela pediu reintegração de posse da sede do partido em Brasília, que ela não consegue entrar. A sede está ocupada pelo grupo do ex-presidente Roberto Jefferson. Então, ela pediu força policial, inclusive, para o Tribunal Superior Eleitoral, para a reintegração de posse. Quer dizer, a invasão não é com o MST, é o grupo do Roberto Jefferson. Agora, o mais bizarro dessa notícia é que o Roberto Jefferson, que foi preso no Mensalão, que está sob prisão domiciliar agora, desde o dia 24, antes estava preso por ameaças, né, por incitamento à violência, posa com arma, ele gosta de uma mensagem intimidatória. O cargo dele no PTB é presidente de honra. Agora eu pergunto para você, Renata, que honra é essa, hein? Pelo amor de Deus. Tudo é bizarro nessa notícia, né? O que eu acho mais interessante é que ele era o presidente do PTB, ele teve a ordem de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois foi para a prisão domiciliar, ele perdeu a função de presidente do PTB, foi ele que colocou a Graciela no lugar dele, depois ela foi eleita em novembro, ele brigou com a filha, depois ele brigou com ela, ele se tornou presidente de honra e agora ele quer depor a própria Graciela. E o mais interessante disso tudo é que ele consegue, à distância, na prisão domiciliar, ter tantos correligionários que consigam obedecer todos esses comandos e arquitetar tudo isso de forma que ela não consiga entrar lá dentro. Então, realmente é algo muito interessante a reintegração de posse do diretório do partido. Eu estou bastante curiosa para ver como que o TSE vai se manifestar nessa ação. Para saber se vai vir liminar, o que vai acontecer. Eu acredito que venha, porque ela foi eleita na Assembleia em novembro, ela é a presidente do partido e o presidente de honra é nada. Presidente. Para começar, tem que explicar que honra é essa. O cara preso no mensalão. Independentemente, ainda que houvesse honra, é nada. Agora, se a minha bola de cristal está bem clara, se eu conheço bem os comentaristas de opinião, eu tenho a impressão que o Ronaldo Serápicos tira o foco desse negócio de honra e vai colocar o foco no porquê dessa briga toda. Será que é o dinheiro do fundo partidário, Ronaldo? Então, Paulo, acho que dessa vez você acertou pela metade, né? Acertou pela metade. Se acertou com o motivo da briga, claro, é o tal do fundo partidário, o PTB tem uma bela bancada, tem um fundo gordo, expressivo. Agora, sabe por que isso? E aí por isso que eu vou fugir aí da sua previsão.
O Roberto Jefferson foi indicado, foi nomeado presidente de honra logo em seguida a sua prisão no Mensalão. O partido fez questão de pegar esse personagem. O Roberto Jefferson criou um personagem, virou uma figura folclórica, deixou de ser uma peça importante no tabuleiro político e virou um personagem, uma figura folclórica. E os membros do partido, lá na época, unanimemente escolheram ele para ser presidente de honra, preso. Então, ou seja, eles se merecem, né? Eles são ali farinha tudo do mesmo saco. A Renata lembrou bem, um dia desses eles eram aliados, agora estão brigando. Ninguém se incomodou em ter uma figura dessa mandando no partido anos e anos durante os maiores escândalos de corrupção da história do país. Ninguém se incomodou, ninguém mudou de partido, ninguém saiu. Agora, vamos pedir reintegração de posse, vamos falar de legitimidade. Então, olha, sinceramente, a decisão do TSE, para mim, tanto faz. Ele se merece, qualquer que seja a decisão, ele se merece. Se alguém tivesse um pingo de vergonha, já tinha saído do partido. Você quer ficar com esse partido folclórico? Aí fica para você. Né? Mas não, vamos nos agarrar no fundo partidário. Então, política é isso, né? Eles que se mereçam. Realmente é. Eu até comentava com a Renata antes do programa, é uma notícia tão bizarra, né? Que é até difícil. Você falou bem, é difícil de saber o que o TSE vai fazer numa circunstância dessa. A gente vive 2 anos de pandemia, uma situação adversa, complicada, com centenas de consequências ruins, não é? E uma delas é a precariedade que já estava presente no país e continua presente, intensificada pela pandemia. A gente tem 2 notícias, uma local e uma estadual, nacional, relativas à precariedade, por falta de manutenção, por falta de planejamento. Ontem, à 13h, o tradicional Colégio São José, um dos mais tradicionais de Santos, né, tem uma estrutura lindíssima na Ana Costa, esquina com a Rua Goiás, desabou um telhado, né, um telhado externo de telha de cimento amianto, e machucou 3 crianças, não teve nenhuma vítima fatal, mas pela tradição do colégio, pela experiência da direção do colégio, é difícil a gente aceitar uma falta de manutenção desse tipo. A gente tem visto isso em outros lugares, mas a do Colégio São José, ele é bem vizinho de uma unidade do Corpo de Bombeiros, e os bombeiros acorreram prontamente, socorreram, isolaram o local. Os bombeiros levaram uma das crianças para o hospital, o outro, o próprio pai levou, porque era o horário de entrada do pessoal da tarde. Mas é uma questão de falta de manutenção, não é? Pelo que eu li dessa notícia, parece que foi apodrecimento mesmo de uma viga de madeira, então falta de manutenção e já foi isolado, todo mundo foi, graças a Deus, foram só três crianças, não teve nenhuma fatalidade, o atendimento foi rápido, agora é isolar o local e tomar as medidas cabíveis para que nada mais grave aconteça e tomar os cuidados necessários. Mas realmente choca porque a gente não espera de uma escola particular que esse tipo de coisa aconteça. Nem da pública, né? Nem da pública, mas uma escola particular com o custo que se paga de mensalidade, etc., a gente espera, o público já nos choca, de uma escola particular muito mais. Parece que a Coinche, né, da prefeitura, já esteve lá no local, parece que foi apodrecimento mesmo de uma viga de madeira, parece. Isso acontece até na casa da gente, né, Ronaldo? Mas é indesculpável, não é? Um local que atende crianças. Oi? Você usou a palavra correta, Paulo. É inadmissível, né? Não pode acontecer. Você está lidando com a vida de crianças. Então, tem que haver uma constante prevenção, uma constante verificação. Tem um problema de manutenção, você tem que isolar o local antes que aconteça o acidente. Então vamos esperar, tem uma investigação, vai ter uma apuração. Como houve crianças machucadas, provavelmente tem que haver até uma investigação policial mesmo, tem que haver um inquérito, porque isso pode ser caracterizado até como algum tipo de crime. Aí, se houve negligência, você tiver lá uma criança machucada, você pode até caracterizar
responsabilidade civil e criminal. Então, a gente sabe que é uma escola séria, antiga, tradicional, mas e vamos aguardar a investigação para saber o resultado, mas no geral é uma situação inadmissível, né? Todas as escolas públicas, privadas, de qualquer circunstância, têm que estar o tempo todo vigilantes, né? A vigilância constante das suas instalações, das pessoas que circulam, que frequentam, que entram e saem, dos acessos. Você está lidando com uma atividade que é inerente, é risco de vida de crianças. Então, é inerente à sua atividade, não dá para dizer que era imprevisível. Vamos pedir para a direção do São José ser mais caprichosa na manutenção, porque eu imagino que seja um imóvel que a cidade de Santos tenha muito orgulho, né? Porque é lindo lá, né? Inclusive, é a única escola de Santos em que o aluno pode entrar com o carro, desembarcar e sair por outro ponto, né? Não sei, Tem entrada e saída para veículos, é um prédio maravilhoso, o do São José. A outra, Ronaldo, a outra notícia de precariedade é também inacreditável, é o que aconteceu na Marginal do Tietê, em São Paulo, ontem de manhã. Por que é inacreditável? Um acidente em que o asfalto de uma pista importante, como é a Marginal do Tietê, ceda do lado de uma obra do metrô, acontece. Agora, quando se repete, é como farsa, né? Em 2007, na outra marginal de São Paulo, do Rio Pinheiros, aconteceu um acidente, uma tragédia na linha amarela do metrô. Agora, dessa vez, na linha 6, que é a laranja, em 2007, morreram 7 pessoas em 2007. E essa cratera que se abriu na marginal prejudica muito o trânsito de São Paulo, inclusive o rodízio de veículos foi suspenso. Repetiu, né? 15 anos depois, quase 15 anos depois, repete uma coisa parecida com o que aconteceu lá na linha amarela, não é, Ronaldo? Inadmissível, não tem justificativa. Você é engenheiro, competente, sabe disso, é possível prever as oscilações de solo, as possibilidades que podem acontecer com cada uma das alternativas da obra. Estão falando aí que pode ter sido o tatuzão, né, o equipamento utilizado para fazer a perfuração. Outros já estão falando de falha humana, mas não interessa. Todas essas questões, elas são praticamente matemáticas. Não houve nenhum desastre ecológico, climático. Chuva em São Paulo tem todo dia. Chuva em São Paulo tem toda a temporada. Não dá para dizer, olha, choveu demais. Então, não há justificativa. Se foi erro humano, pior ainda, que tem que haver fiscalização, controle, manutenção, supervisão. Então, não é a primeira vez que acontece, não foi uma tragédia igual a outra, porque Deus não quis, por um triz, podia ter morrido muita gente, ao tamanho do buraco, podia ter caído carro aí dentro, podia ter morrido mais gente do que na primeira. Uma obra pública, licitada, acompanhada pela autoridade privada e pela autoridade pública. Não tem condição disso acontecer. Então, está na hora das autoridades fazerem aí uma supervisão mais próxima, cobrar dessas empresas e responsabilizar, porque até hoje, Paulo, eu não sei se teve alguém responsabilizado pela tragédia anterior. Tem o processo, se arrasta, a perícia, ninguém sabe a causa. Caiu porque Deus quis. Não foi mesmo. Você, como engenheiro, sabe, nenhuma obra cai por acaso, cai porque alguma coisa estava errada. A outra, inclusive eu ia perguntar isso para você, Renata, a outra tragédia, ela se deveu a um túnel que estava sendo construído. Um mês antes foi detectada a necessidade de atirantar o túnel, porque ele estava em iminência de ruptura, e de evacuação da rua Capri, que era onde podia... Quer dizer, tinha uma determinação técnica para atirantar o túnel e para evacuar a rua. Isso não foi feito, o túnel rompeu, a rua cedeu, 7 pessoas morreram, 14 envolvidos foram acusados e todos foram absolvidos em primeira e segunda instância. Ou seja, é como se ninguém tivesse responsabilidade. E as 2 juízas, uma juíza e uma desembargadora, que absolveram, a culpa não é delas. A culpa é do Ministério Público de São Paulo, que orientou mal o processo, e esse processo é um exemplo até usado como da blindagem que o governo paulista tem no Ministério Público de São Paulo.
Eu não conheço esse processo especificamente, mas a gente precisa, seria leviano da minha parte, opinar exatamente sobre esse processo. Mas com base no que você está falando, me parece ilógico que você tenha uma recomendação numa obra pública para que você faça um aditamento num determinado contrato de obra pública para que algumas providências sejam tomadas, para que você tome medidas preventivas para que determinada coisa não aconteça. Você não toma, a circunstância ela vem acontecer, tem consequências que já eram previstas, que já eram calculadas, e você não, num processo criminal futuro, você absolve todo mundo porque o processo é mal conduzido por insuficiência de provas, não sei como que esse processo foi conduzido. É um tanto esquisito, né? Porque num processo de obra pública, quando você tem o curso de uma obra pública e você detecta uma falha na execução, que você tem uma circunstância que durante a execução da obra você detecta, você tem a obrigação de aditar o contrato e você tomar as medidas necessárias para que aquela circunstância não venha a ocorrer, ou você adote as medidas necessárias para que a obra tome a modalidade correta para que ela alcance o objetivo necessário. Se você não faz aquilo, você responde e por todas as consequências disso. Se as consequências são gravíssimas a esse ponto, você vai sofrer as consequências legais disso, inclusive as responsabilidades civis e penais desses atos. Então, me parece um tanto estranho que num evento desse, que tenha ocorrido mortes, que todos os envolvidos tenham sido completamente absolvidos. Eu acompanhei bem de perto esse caso, assim, me interessou até como engenheiro, mas também como jornalista. É um absurdo completo. Foi caçapa cantada. Se não atirantar o túnel, vai romper. Se não evacuar a rua, pode morrer. Não atirantou, não evacuou, morreu e todo mundo foi absolvido. Os 14 acusados foram absolvidos. Realmente uma prova assim, de injustiça no Brasil, de falta de justiça, impressionante. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta quarta-feira, a Renata Reis e o Ronaldo Serápicos comentam, analisam as notícias com você. Uma das notícias de hoje, Ronaldo, é a reunião do Copom com a possível elevação da taxa de juros. Eu não sei se já saiu ou não a decisão, deve ir para 10,75% a taxa básica de juros ao ano, né? Está em 9,25%. Há mais de 5 anos que não passa de 10. Ela vem tendo altas. Tem uma conta que a gente pode pensar assim, a taxa básica de juros não afeta diretamente o nosso dia a dia, né? Porque os bancos cobram outros juros muito maiores do que essa. Só que a dívida pública brasileira é de 5 trilhões e 600 bilhões de reais. Fechou 2021 nesse valor, agora já deve ter aumentado um pouco. Essa taxa de juros leva para quase 600 bilhões por ano os juros que o país tem que pagar e não paga da dívida pública, Ronaldo. Você está se referindo a cartão de crédito, cheque especial, onde as pessoas sentem menos, porque a taxa de juros brasileira de cartão de crédito em especial é tão absurda, tão abusiva, que o Copom, né, a Selic é uma gota d'água nesse oceano aí. Estamos falando de taxa de juros de 300% ao ano, então é o fim do mundo. Mas ela tem sim um impacto em toda a economia, todo mundo sente. Você vai sentir aí, por exemplo, financiamento de casa própria, essencial para a atividade econômica brasileira. Vai ter um impacto no financiamento de casa própria. Inclusive, você começa a ter dificuldade em gerar mais recursos para isso. A dívida pública, outro estrondo gigantesco que você complica cada vez mais, afunila esse gargalo do governo para fazer investimentos, porque não consegue pagar as suas contas. Então, provavelmente, você tem aí nova carga tributária, ou seja, é um ciclo prejudicial, terrível, que se autoalimenta e que vai encaminhando a economia para a recessão.
O Copom está usando a taxa de juros hoje para tentar controlar a meta de inflação. Então, razoável, tudo bem. Nós tivemos dólar, tivemos pandemia, tivemos aí uma situação especial no agronegócio, sofrendo aí com a falta de chuvas. Então, o Brasil está conseguindo produzir um pouco menos. Então, tudo isso atrapalhou a economia. Não normal que a gente tenha esse momento de queda, de aumento inflacionário e que o Copom tenha que atuar. Mas você precisa criar uma taxa de juros de viés elevado, porque nós estamos falando de 10,75 agora, mas o mercado inteiro já espera 11,5 até o final do primeiro trimestre, 11,5. Então estamos chegando quase nos 12% ao ano aí, que era a taxa considerada impossível de você ter crescimento econômico, a taxa da época da inflação galopante que o Brasil tinha. Então, se você só aumenta juros sem ter outras medidas econômicas de recuperação, considerando que há necessidade de aumento de capacidade produtiva e de arrecadação gerada pela capacidade produtiva, isso vai gerar recessão. A gente tem repetido isso aqui várias vezes. Só aumentar juros sem ter outras medidas na área econômica, e a gente não vê nenhuma medida na área econômica, isso caminha a nossa economia para uma recessão, que não vai ser agora na eleição, Paulo, porque agora é o saco de bondades, né? Dos candidatos dizendo que não vai ter aumento de nada e do próprio presidente da República segurando aí o orçamento o máximo possível. Mas você pode esperar aí um ano muito ruim para o Brasil em 2023. Agora, Renata, muitas vezes a gente diz que o remédio é amargo, mas é necessário porque cura, né? A taxa Selic a mais de 10%, 11,5%, como o Ronaldo já previu na próxima reunião do Copom, a de hoje deve ir para 10,75%, é um remédio amargo que não cura, né? A inflação, né? Não cura, e esse ano a gente tem ainda muita coisa por vir, complementando o que o Ronaldo estava falando, porque vai ser um ano muito difícil, não só por toda a conjuntura internacional que a gente vive, por conta ainda da Ômicron, dos desdobramentos dela, a retomada dos serviços aqui no Brasil, que vão impulsionar a economia e todo esse endividamento que a gente está vivendo, a pressão de todo o serviço público pelo reajustamento, né, da remuneração do servidor público. O servidor público está com 2 anos sem reajustamento por conta da pandemia. Existe uma pressão muito grande, principalmente dos servidores do Judiciário, Magistratura, Ministério Público Federal. Vai haver também uma pressão muito grande por conta da necessidade de revisão do teto remuneratório do Supremo Tribunal Federal, por conta da pandemia, desde o ano de 2020, houve obstáculos por conta da Lei Complementar 173 de reajustamento da remuneração dos servidores. Isso vai haver uma pressão, já está havendo uma pressão muito grande por esse reajuste. Então, tudo isso junto, mais pandemia, mais todo o quadro das eleições, esse pacote de bondades que a gente sabe que vem junto com o quadro eleitoral, tudo isso vai haver uma pressão muito grande, a inflação, a necessidade de subir a taxa de juros, e a gente só vai ver as coisas piorarem um pouquinho. Eu acho que o ano de 2022 não vai ser bom para ninguém, não. Tomara que essas previsões elas não se confirmem, mas realmente as nuvens de 2022, nesse começo de fevereiro, estão bem escuras, como acentuaram a Renata e o Ronaldo. Um caso que escureceu muito a imagem do Brasil, um caso que comoveu a opinião pública, é o caso da morte a pancadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de um congolês. E ontem, Renata, 3 homens foram presos, acusados desse crime. Um deles é vendedor de caipirinha na praia. As imagens são, assim, realmente muito chocantes. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele recebeu a família do congolês assassinado. Eu estou assistindo agora aqui essas imagens. Eu ontem vi na internet, mas não assisti. Eu preferi não assistir esses vídeos. Eu também. Mas é revoltante, é um caso de vergonha internacional, né? Eu acho, de comoção internacional,
uma pessoa sair do país onde vive por total falta de condições e vir morrer no Brasil numa situação como essa. Não há o que se fazer, não há justiça para isso, né? A gente fala, a família clama por justiça. Eu não acredito a prisão, a gente busca a prisão dessas pessoas, mas não há nada que se faça que se traga justiça para a família numa situação como essa. Ronaldo, essa notícia, ela mexeu muito com a opinião pública no Brasil, porque ela mexe com a nossa autoimagem de povo, né? De povo hospitaleiro, de povo cordial, né? Como foi falado pelo antropólogo. Essa notícia, a gente se olha no espelho de uma outra maneira, né? Então, Paulo, mas a gente precisa começar a olhar no espelho com um olhar crítico, né? Essas imagens que apareceram aí mostram um pouquinho do que acontece no nosso país. Não as imagens da agressão, as imagens do político abraçando a família. Você sabe, esse caso se tornou famoso por duas razões. Primeiro, porque ele foi totalmente filmado, isso tem um impacto imediato na opinião pública. E segundo, porque era um imigrante, então a história comoveu. E aí o político aproveita a oportunidade, vai lá, abraça, quer dizer, é desnecessário, ele podia prestar essa solidariedade sem fazer questão de botar no Twitter dele aquele abraço hipócrita, né, de uma coisa que era responsabilidade do governante evitar. Sabe por que eu te falo isso, Paulo? Porque esse caso, ele se repete todos os dias em São Paulo e no Rio de Janeiro, só que não são filmados, não são famosos, não caem no gosto da mídia. Todo dia aqui na nossa região morre alguém por um motivo fútil, por uma dívida de R$100, de R$50. Todo dia morre uma moça que casou com o sujeito errado, que bebe, que faz besteira e que no final agride a companheira, a esposa, a família, a criança. Então há um desrespeito generalizado do governante que se compromete com o seu eleitor, com a comunidade, com o seu estado, com o seu município, a combater as coisas que estão erradas, né? E aí você vê depois o cara fazer média. Você não vê nenhuma ação concreta em nenhuma esfera, nem no Rio, nem em São Paulo, nem em nenhum outro estado, por exemplo, de segurança pública. Qual é a política nacional de segurança pública? Qual é a política do Rio de Janeiro de segurança pública? O que foi feito nos últimos 20 anos para diminuir a ascensão do crime organizado? Não é o caso desse aí, não é o crime organizado, aparentemente foi uma rixa pessoal, mas o crime organizado, ele transformou o crime num negócio, e as pessoas gostaram disso, as pessoas do mal, né, como esse pessoal aí, vamos cobrar uma dívida de R$200, como? Batendo na cabeça do cara até matar. Isso se transformou no lugar comum, né? Então os políticos, ao invés de assumirem a responsabilidade, a vergonha de terem permitido que coisas desse tipo aconteçam, porque o investimento em segurança pública é totalmente insuficiente, porque não há política de segurança pública no Brasil. A política de segurança pública mais recente é colocar uma arma na mão de cada brasileiro, cada um por si. E o resto, né? Então, eu acho que é lamentável, a gente tem que ficar comovido com situações como essa, mas não pode esquecer que esta crítica que a gente faz de olhar no espelho, ela tem que ter algum resultado, Paulo. Ela tem que ter algum futuro. A gente não pode só ficar envergonhado, nós precisamos começar a mudar isso, e a gente muda com cidadania, elegendo políticos decentes na próxima eleição. A gente já comentou duas notícias de precariedade aqui, Ronaldo, mas é bom não esquecer que as chuvas no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, mataram de domingo para cá 27 pessoas, é a contabilidade até hoje, e eu tenho a impressão que o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro levaram longe demais a politização de tudo quanto é questão. Vacinação de crianças, tudo é política, tudo fica politizado. O governo Bolsonaro, agora se sabe, negou recursos para 5 piscinões que seriam construídos para evitar esse tipo de inundação trágica, negou esse recurso. 2 desses piscinões seriam em Franco da Rocha. E agora também, quando o governo do estado pediu uma verba emergencial para lidar com a tragédia, o governo Bolsonaro foi ontem em Franco da Rocha
e o governo dá o dinheiro direto para a prefeitura, mas não para o governo do estado, Ronaldo. É um reflexo disso que nós estamos falando agora, né? A política virou um jogo pessoal, um jogo de interesses pessoais, interesses menores, não é mais o interesse da nação. Na pandemia ficou muito claro isso, em todos os momentos. Você vê governadores, presidente da República, autoridades, ministros, todo mundo preocupado com a sua imagem, com o seu grupo de apoio, ninguém preocupado em realmente resolver o problema. A gente sempre brincou isso aqui nos programas, brincamos com isso nos programas, Paulo, de que até quando os governantes acertavam pelo motivo errado, porque era para tentar levar alguma vantagem. Então é difícil você tentar melhorar um país, vencer uma dificuldade, vencer as mentiras que hoje correm nas redes sociais, quando todo mundo resolve mentir para se beneficiar, para levar alguma vantagem. Então é desgastante, a gente não vai ter, infelizmente, mudanças nisso. Não surgiu uma terceira via, não surgiram novas figuras na política com vocação, com vontade realmente de ajudar. Você vê aquele cara que é um pouquinho mais famoso e pensa, será que dá para eu ser presidente da República? Ele não está preocupado com a vocação de ajudar o país, está preocupado será que a minha popularidade é tão boa para eu conseguir ser candidato? Então, realmente, se as pessoas de bem não tiverem dispostas a entrar na vida pública e doarem uma parte de si para um país melhor, patrioticamente falando, né, com idealismo de verdade, não idealismo partidário, não idealismo de interesse pessoal, mas a ideia de ajudar o próximo, enquanto isso não acontecer na política brasileira, fica muito difícil, Paulo. O cidadão de bem precisa participar da política. A gente só vê as pessoas que resolveram se arrumar na vida virando político. Você não vê ninguém que realmente vê na política uma forma de transformação. Você vê na política uma forma de trampolim, de auto-benefício. É difícil de entender, né? Essa politização extrema já irritou todo mundo, né? Chega, né, disso daí, não chega? Chega, e é mais difícil de entender ainda, com todo respeito, ouvir o presidente da República dizer que quem foi morar nesses lugares teve falta de visão de construir ali, né? A gente vê todos os anos a mesma coisa acontecer. Aqui, ali, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sempre está acontecendo, né? E as coisas vão continuar se repetindo, não só pela falta de prevenção e de investimento, mas também porque você retira aquelas pessoas dali e outras pessoas vão para ali. Porque a miséria só aumenta, a crise só aumenta e o ciclo vai se repetindo. Porque vão aumentando o número de desabrigados, as necessidades vão aumentando, aquelas pessoas são retiradas, outras ocupações elas vão se repetindo e aquele ciclo ele vai entrando numa continuidade. Então, a gente que trabalha, né, com a administração pública, a gente conhece aquilo ali, a gente sabe da dificuldade que é desocupar essas áreas. A gente sabe da grande dificuldade de que é tirar uma pessoa daquele local, por mais arriscado que seja morar ali. É muito difícil, é muito complicado. É a residência daquela pessoa. Você tira e você leva para outro lugar, muitas vezes ela volta. Quando às vezes você tira, você tenta isolar aquela área, quando você vê outras pessoas já ocuparam. É um trabalho muito difícil. A gente tem que dar muita honra e aplaudir muito o trabalho da Defesa Civil, porque por mais que a gente condene, eles estão sempre ali e é um trabalho contínuo, um trabalho que não para, porque eles saem, quando não são os mesmos que voltam, outros vêm. Então, Paulo, é um trabalho diário e árduo e precisa de muito investimento mesmo. O secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, ele anunciou na última semana de dezembro a construção de 974 unidades em Praia Grande e Santos, inclusive uma revitalização no centro de Santos com dinheiro estadual. E hoje, conversando com ele, a gente fez essa pergunta para ele, ele falou que o conceito hoje você constrói habitação, leva a pessoa para perto de onde ela está, né, mas com condição de infraestrutura, e constrói algum equipamento naquele lugar, uma avenida, uma praça, de tal maneira que a pessoa não possa voltar, né? Porque esse problema que você se refere
é a casa da pessoa, A é o lugar pessoa, onde ela vive. Né? Eles querem ficar na região onde eles estão. Eles não querem ser retirados, levados para outra cidade, para bairros distantes. Eles querem que os seus filhos continuem estudando na mesma escola, eles querem continuar sendo atendidos nas mesmas unidades de saúde. Só que esse problema em áreas invadidas, em áreas de morro, como que você resolve? Não tem como, porque você não tem como construir algo onde não pode ser construído, em área invadida, em área de risco, em área de preservação ambiental. Então, a única forma que você tem é de convencimento, retirar aquelas pessoas dali, conceder muitas vezes um auxílio aluguel quando a lei permite, porque em áreas invadidas você não pode conceder o auxílio aluguel, porque você está estimulando a invasão irregular, a lei não permite. Então, muita gente acha que você pode conceder o auxílio aluguel em qualquer situação e você não pode. Existem situações específicas em que a lei permite a invasão simples, propriamente dita, você não pode conceder. Então, você tem que retirar aquelas pessoas e você tem que congelar essas áreas. Congelar, que a gente chama, é impedir que novas invasões ali aconteçam. E muitas vezes são áreas que você não pode fazer nada. Então, como é que você preserva, congela e impede que essas áreas fiquem desocupadas e outras pessoas não invadam? É um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. Ronaldo, você acabou de falar que o país não tem, eu concordo 100%, uma política nacional de segurança pública. Não tem mesmo. A segurança pública foi um dos principais temas da campanha de 2018, passou um prazo de 3 anos e um mês, e a gente continua sem política nacional de segurança pública. Mas a gente também não tem uma política nacional de habitação, não é? A verdade é que o Brasil é um país sem planejamento. Se você começar a ver área por área, você vai descobrir que nós também não temos uma política de longo prazo de educação. O que nós vamos fazer, o que nós planejamos que vai ser a educação para os próximos 30, 40 anos. O Japão faz planejamento de educação de 50 e 50 anos. Nós aqui não conseguimos planejar o que vai acontecer o ano que vem. Não sabemos o que vai ser da universidade pública o ano que vem. Você viu agora, tem uma notícia de que o FIES bateu um recorde assustador de inadimplência. As pessoas não conseguem pagar o financiamento estudantil. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a habitação, o que vai acontecer com o meio ambiente, o que vai acontecer com a saúde, o que vai acontecer com a habitação. Então, é um país sem planejamento. Nós nos acostumamos a administrar o país de 2 em 2 anos, porque de 2 em 2 anos acontece uma eleição. Enquanto o Brasil não tiver uma política que seja mantida por quem assume o cargo, que você cria um planejamento que, obrigatoriamente, os sucessores vão ter que dar andamento, aí fica difícil. Mas você não tem legado, né? Se você parar para ver qual o legado da última presidente da República, né? Qual o legado que este presidente da República deixa para o próximo? Qual o legado do atual governador de São Paulo, ou do atual governador do Rio de Janeiro, do atual governador de outros estados para o seu sucessor na próxima eleição? Ele não tem legado. Ele faz uma obrinha aqui, faz uma obrinha ali, faz aquela obra que está atrasada há 20 anos e diz que sou o salvador da pátria, mas ninguém tem essa ideia de ter um plano, né, de criar uma política que vire lei até, transforma em lei aquilo. Por exemplo, no Brasil nós já devíamos ter uma lei falando de programas de distribuição de renda, que fosse permanente. Ah, não, cada vez que muda o presidente da República, ele fala, não, eu estou distribuindo renda para o povo. O Lula fez isso, a Dilma fez isso, o Bolsonaro vai fazer isso, está fazendo, e o próximo presidente vai fazer também. O Brasil não tem um programa de distribuição de renda. São os presidentes que têm, cada um, o seu próprio programa, com nome, com marketing, com figurinha, né, com propagandinha. Esse é o nosso problema hoje, falta absoluta de continuidade. Com isso, chegamos ao final do Opinião de hoje. O túnel do Bolsonaro, o túnel que o Bolsonaro anunciou, fica para a edição de amanhã, para a gente comentar. Agradecemos a participação da Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo antenada daqui do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.